Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rosildo Bonfim, sou professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos falar em terceirização. Precisamente nós vamos falar na polêmica entre a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? No que concerne a terceirização, o Supremo vem torrencialmente, através do instituto denominado reclamação condicional, caçando as decisões da Justiça do Trabalho, que reconhece uma fraude em vários processos sob o rótulo de terceirização. A Justiça do Trabalho ela não afasta a possibilidade de terceirização, porque a lei assim o permite. O que ela analisa é fraudes em contratos de trabalho onde há vínculo trabalhista com a roupagem de terceirização. Bom, vamos verificar a DPF 324. Nesta DPF, o Supremo analisa a constitucionalidade da lei que permitiu terceirização tanto em atividade meio como em atividade fim. Ou seja, a partir da lei que permitiu a terceirização irrestrita, foi-se ao Supremo, as partes, os empresários interessados, foram ao Supremo e apresentaram uma DPF com o número 324 para discutir a questão da condicionalidade. Veja lá, eu vou ler para vocês os dois itens, são 7 itens da ementa da DPF 324, eu vou ler os 2 itens, que é o que nos interessa para o debate de hoje. No item 1, o Supremo diz: a Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específica, não impede o desenvolvimento das estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras, objetivas, que permitem sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. Veja que no item 1, a DPF diz, o acórdão da DPF diz: a Constituição não veda terceirização, tanto em atividade meio e atividade fim. Então, como se estivesse dizendo, Justiça do Trabalho, você não pode dizer que é ilegal uma terceirização. No item 2 da ementa, ele diz: a terceirização da atividade meio ou da atividade fim de uma empresa tem amparo nos princípios condicionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que assegura aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais introdutoras de meios eficientes, econômicos e competitivos. Então, no item 2 da ementa, ele diz: a Constituição Federal diz precisamente no artigo 170, permite a liberdade econômica, a liberdade na iniciativa econômica, afirmando que as empresas têm sim o direito de estabelecer quais são os novos meios de contratos que elas vão estabelecer. Ou seja, permite ao sistema capitalista adotado pelas empresas quais são os novos meios de produção capitalista, fora do sistema de contrato direto, ou seja, através de terceirizados. É isso. O que o Supremo não colocou propositadamente no acordo é que o artigo 170 da Constituição Federal, ao estabelecer a liberdade econômica, ele estabelece, mas elenca uma série de princípios, ou seja, é uma liberdade econômica condicionada. Dentro dos princípios que esta liberdade econômica é condicionada, o artigo 170, inciso 8º, diz: busca de pleno emprego. Então, a liberdade econômica tem que estabelecer-se na busca do pleno emprego. Veja, não do pleno trabalho, mas sim do pleno emprego. Ademais, a CLT, Lei Infraconstitucional, no artigo 9º, permite aos juízes de trabalho analisarem eventuais fraudes em contrato de trabalho. Ora, o que a Justiça do Trabalho então tem feito? Ela, quando nega a existência de algumas terceirizações, ela está afrontando a decisão do Supremo Tribunal Federal, decidido na DPF 324? Não, porque a Justiça do Trabalho não nega nas suas decisões a possibilidade de terceirização em atividade meio e atividade fim. Não nega por quê? Não nega porque a lei hoje permite e o Supremo declarou esta lei condicional.
O que ela faz, que é de sua competência, reconhecer vínculos de emprego, artigo 114 da Constituição Federal, confere competência à Justiça do Trabalho como justiça especializada, analisar se há vínculo trabalhista ou não, se há vínculo de emprego ou não. O que ela faz? Ela, ao analisar, ela verifica, muitas vezes, que o contrato ali é de emprego mascarado de terceirização. Ou seja, ela não nega a existência da possibilidade de terceirização, porque se assim negasse, de fato, ela estaria contrariando a decisão do Supremo na DPF 324. Então é um equívoco quando o Supremo Tribunal Federal diz que a Justiça do Trabalho está negando a vigência da sua decisão em todo o âmbito trabalhista. Porque o que a Justiça do Trabalho está fazendo é outra coisa. Ela diz: é possível sim, pela legislação brasileira, a existência de terceirização em atividade meia e atividade fim. O que não é possível, diz a Justiça do Trabalho, é um contrato com vínculo empregatício, com todas as características de contrato de trabalho, mascarado de uma terceirização. E veja que quando a Justiça do Trabalho faz isso, ela está longe de afrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas aí os advogados podem me perguntar: mas professor, quando os empregadores, através daqueles que têm legitimidade, são as confederações, os órgãos sindicais, vão ao Supremo para que seja declarado que a decisão da Justiça afrontou a decisão da ADPF, o que nós, advogados, devemos fazer? Como nós devemos nos manifestar na ADPF? Existe uma técnica chamada técnica hermenêutica de distinguish. Distinguish é um termo em inglês que é distinguir, diferenciar. Você tem que mostrar ao juiz, ao Supremo Tribunal Federal, que a razão de decidir da ADPF, que é, já discutimos, a permissão legal da terceirização de atividade meio e fim, e a liberdade econômica da empresa para estabelecer quais os modelos de negócio que quer implementar, é diferente da razão de decidir do acordo da Justiça do Trabalho. Porque o acordo da Justiça do Trabalho baseia-se em fraude. O acordo da Justiça do Trabalho, friso novamente, ele baseia-se em quê? Dizendo, embora permitida a terceirização, não estamos no caso de terceirização. Estamos num caso de vínculo de emprego com subordinação, com uma roupagem de terceirização. Afastada a premissa fática e jurídico, afasta-se o acórdão da DPF 324. Veja que o CPC de 2015, no artigo 489, parágrafo 1º, permite esta possibilidade do distinguish, de você mostrar que esta decisão não se enquadra nas premissas fáticas e jurídicas da ADPF 324, quando o artigo diz, não, no parágrafo 1º do 489, não se considera fundamento qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordo, que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àquele fundamento. O que o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 5º está dizendo? Ao Supremo que quando ele cassar a decisão da Justiça do Trabalho, ele não pode cassar como tem feito torrencialmente, dizendo essa decisão nega a existência de terceirização e atividade meio fim. Isso é genérico, ele tem que mostrar por que a decisão da Justiça do Trabalho está negando vigência ao acórdão da ADPF 324. Porque quando ele se debruçar esse tema, ele vai ver que não está negando. Ele vai ver que a Justiça está dizendo é permitida a terceirização, mas nesse caso não, porque nesse caso não há terceirização, há fraude. Essa é a primeira situação. Veja que quando o STF, ele, na verdade, não permite à Justiça do Trabalho analisar competências de vínculo empregatício, é ele, Supremo, que nega a vigência do artigo 114 da Constituição Federal.
Quando o STF não permite que a Justiça do Trabalho declare que aquela terceirização é ilícita, é fraudatório, é ele quem nega a vigência do artigo 9º da CLT. E isso faz o quê? Faz com que o próprio Supremo cria o que a gente chama de descrédito da produção legislativa. Ele pega toda a produção legislativa que confere competência à Justiça do Trabalho para analisar vínculo empregatício, ele fere o artigo 9º da CLT, que permite à Justiça do Trabalho analisar eventuais fraudes em contrato de trabalho, e esse descrédito legislativo fere por via de consequência a democracia. Por quê? Quando o legislativo começa a legislar ferindo direitos sociais trabalhistas, há um controle democrático através da população que não reelege esses deputados, esses senadores. Vários deputados e senadores que votaram pela reforma trabalhista não foram eleitos. Mas quando o Supremo faz a vez do Legislativo, negando vigência a leis votadas por um processo democrático, a população não tem este controle porque o judiciário não é eleito. A forma de ingresso ao Poder Judiciário é outra. Em razão disso, já indo para minhas conclusões finais, eu trago sobre esse tema, porque esse tema é importante, porque quando o judiciário passa a ser um protagonista no que concerne aos meios de produção capitalista, isso é um projeto neoliberal, isso enfraquece o sistema democrático. E aí eu trouxe um texto, tem o seguinte título: A Legalidade e o Estado de Direito na Era do Neoliberalismo. A autora é Ana Catarina de Alencar. E esta autora, em várias outras situações, nesse artigo, ela diz: por isso, a ideia de democracia subordinada ao controle social não encontra ressonância no modelo neoliberal. Governar sob a regra da maioria pode representar uma ameaça à liberdade individual. O que ela quer dizer? Quando o processo é legislativo, a maioria pode não eleger esses deputados e senadores. Isto é uma ameaça ao projeto neoliberal. Bom, é esse debate que eu me propus hoje para demonstrar claramente para os senhores e para as senhoras que não há, na verdade, afronta das decisões da Justiça do Trabalho ao Supremo, assim o Supremo negando vigência ao artigo 114 da Constituição Federal e o artigo 9º da CLT. É tema importante para nós refletirmos e até a próxima.